Eu quero agradecer muito quem me esperou até hoje para ver como que eu faço para pintar minhas camisetas. Eu tive vários problemas técnicos, mas agora estou de volta. Vamos lá? Prepare a sua camiseta, ela tem que ser 100% algodão e o pedaço de papelão ou um apoio firme que você tenha para colocar a camiseta, para vestir a camiseta. Se você desejar e tiver em sua casa, forre o papelão com uma cartolina ou um papel mais liso. Você vai vestir a camiseta, o papelão por dentro da camiseta, de modo que ele fique bem na área onde você vai pintar. Com o papelão por dentro, é bom que você tenha a largura assim, de onde fica o papelão e os ombros, uma largura igual para os dois lados, porque nem sempre esse vinco aqui, essa dobra da camiseta é igual, tá, gente? Com a camiseta dobrada para trás do papelão, você vai fixar com a fita adesiva. Abuse da fita adesiva, tá? Não tenha pena para que fique bem fixo, já que a gente não vai utilizar cola pano na mesa. Eu tenho aqui a camiseta forradinha, assim, bem fixa, a figura que eu vou fazer e o papel carbono. Esse é tão antigo, eu acho que ele tem 5 anos. É um material que dura muito. Para quem não conhece, papel carbono, ele tem um lado mais áspero e outro mais brilhante, com a cor forte. Esse lado você vai virar para a sua camiseta, posicionando onde você vai querer que o desenho seja pintado. Normalmente eu posiciono 4 dedos abaixo da gola para que o desenho fique mais ou menos na altura do peito. Se a sua mão for muito larga, muito grande, utilize menos espaço entre a gola e o desenho. Eu fixei o papel carbono com fita adesiva só para não sair do lugar. Vou posicionar o meu desenho em cima. Esse desenho não precisa ser colorido e é com ele que nós vamos fazer o decalque. Depois é só ir seguindo as principais linhas do desenho com o seu lápis grafite, utilizando um pouco de pressão para que o carbono solte e as linhas sejam registradas em cima do tecido. Quando você tirar o carbono, vai ficar assim, marcado o tecido com as linhas principais do desenho. Cuide só com o carbono novo, porque essas linhas elas vão ser bem mais fortes. É com base nas cores do desenho que você vai escolher as tintas. Eu sempre recomendo você começar a pintar pelo fundo. Eu vou utilizar tinta para tecido comum, comprada em qualquer papelaria. Eu gosto de utilizar os pincéis finos e os menorzinhos, mas isso não é uma regra. Você pode diluir a tinta com produtos específicos ou utilizá-la pura sobre o tecido. É bom que você comece sempre da cor mais clara para a mais escura. Uma coisa muito comum de acontecer quando você é iniciante é isso aqui, não obedecer sem querer a linha do desenho e borrar para dentro, ou a tinta vazar assim de alguma forma para dentro da linha do desenho. Os efeitos dos respingos são características dos meus desenhos. A maioria deles tem. Na verdade, representam a releitura da imagem que eu faço sobre a outra. No início, a gente pensa que não vai dar certo, fica bem feio mesmo a pintura. Mas depois, com a técnica, tudo vai se encaixando. Tenha sempre um paninho de limpeza e água para a limpeza do pincel. Na imagem original, nós temos esse fundo aqui, que faz lembrar um arbusto por trás da figura principal. E aí a gente faz uma imitação desse fundo utilizando o contraste com a cor escura em cima da clara. E aí, acompanhou tudo direitinho? Então aguarda que amanhã a gente tem mais uma parte da pintura de camiseta para você. Até lá! E aí, pessoal, prontos para mais uma etapa de pintura de camisetas? Hoje vai ser só umas dicas básicas e amanhã a gente continua. A primeira dica que eu tenho para passar é que você pode utilizar o branco em cima desses borrões assim, ou a cor da sua camiseta quando acontecer esses erros. Ainda sobre a tinta branca, há pessoas que selam todo o desenho, pintam toda a área de branco antes de passar a cor da imagem.
Eu não faço isso geralmente. E qual é a diferença entre passar, selar com branco ou não? Não tem muita diferença, a não ser pelo fato que a blusa vai oferecer transparência na hora de você estender ao sol, por exemplo. No nosso desenho nós temos um tom que faz lembrar a cor de pele e aqui sim eu vou aplicar selagem com a cor branca para facilitar a aplicação desta cor. Desses tubinhos de tinta para tecido, a gente tem um específico com o nome amarelo pele, mas você pode produzir os inúmeros tons de pele fazendo misturas com marrom, cerâmica, ocre, enfim, várias cores. Se você não tem a cor de pele, você pode fazer uma mistura com uma parte igual dessas 3 cores e acrescentar o branco para clarear ou tons de marrom para escurecer. Nós observamos no desenho todas essas sombras aqui, que elas dão a tridimensionalidade ao desenho, fazendo ficar um pouco mais realista. Nós vamos obedecer a todas elas. Agora é só seguir assim. Você vai aplicar as cores de base, as que são mais fortes, e vai deixar as misturas ou as sombras e as iluminações para depois. Por exemplo, no caso do meu desenho, eu tenho o preto do cabelo, sem mistura, o tom da pele que eu vou aplicar em cima do branco que eu selei, o laranja, o marfim da gola e assim por diante. Eu gosto de dar um tempo de secagem entre uma etapa de pintura e outra. Então, primeiro o fundo, depois as cores mais fortes e por último os detalhes e as sombras e iluminação. E aí? Gostaram das dicas? Então, amanhã a gente continua com a última etapa da pintura desta camiseta. Um beijo no seu coração e até lá! E aí, o que você achou do meu filtro novo angelical? Vamos terminar essa camiseta logo hoje, afinal, finalizando a pintura de camiseta. Aqui está o desenho proposto e aqui, ó, o desenho, faltando ainda os acabamentos. É claro que eu fiz os respingos, porque são características das minhas pinturas, né? No desenho, o tom de pele é um pouco mais escuro, então eu utilizei o pêssego aqui. Esses tons de pele eu sempre gosto de fazer no fundo branco, gente. Tem que selar com fundo branco, porque fica meio transparente demais. Para essas linhas e esses traços, assim, marcas, né, expressões, principalmente esse que é um desenho animado, muita gente prefere fazer com a caneta para tecido. Eu prefiro fazer mesmo com o pincel. Você pode até utilizar a caneta para tecido na base dos riscos, mas eu aconselho passar a tinta com o pincel bem fininho. Como se trata de um desenho animado, eu vou fazer essas linhas aqui no desenho utilizando a tinta preta ou a sépia. Deposite a tinta aos poucos com um pincel bem fininho, vá puxando como se fosse um lápis mesmo. Aqui eu estou utilizando a cor sépia, mas depois eu vou fazer o acabamento com a tinta preta. Vai seguir esse mesmo esquema até o final. Prontinho, alguns detalhes já foram feitos. Agora eu vou reforçar um pouco o preto do cabelo, porque ficou um pouco falho, ó. Eu também vou aplicar um pouco de preto, por exemplo, aqui eu coloquei sépia, mas eu vou fazer umas linhas em preto para dar um reforço dessa sombra. Vou seguir isso em alguns outros pontos do desenho. Falta também dar uma iluminada, né, nesse fundo verde com uma cor de amarelo-limão, por exemplo, e falta esse vermelhinho aqui do rosto da figura para fazer. Uma outra dica é na parte da sombra aqui do pescoço, você pode fazer o contorno preto, mas depois passa a cor da sombra por cima novamente do contorno, para suavizar e dar a impressão mais real. A pintura foi finalizada com a iluminação com amarelo-limão, coloquei também o vermelhinho das bochechas, passei o preto onde precisava passar, para dar um realce maior. Agora é só assinar.
Uma pergunta que foi feita foi sobre a possibilidade da camiseta grudar na folha que envolve o papelão. Isso pode acontecer sim se você utilizar excesso de tinta. Para que a camiseta não grude na folha de papel, você pode envolver o papel no plástico, mas isso vai demorar a secagem também da tinta no tecido. Então, espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Demorou um pouco de um vídeo para o outro, porque estava muito frio e a camiseta não secava nunca. Mas, quem sabe numa próxima vez eu ensino outra arte. Beijos e até lá!